pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Pinei, lugar onde você vê uma peça impossível no Pinterest e pensa que eu consigo fazer. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer alguns truquezinhos, na verdade, no seu crochê. Não é necessariamente uma peça específica, mas caso você queira aprender a fazer essa peça em específico, eu vou deixar o link do tutorial na descrição do vídeo, pois eu vou postar um passo a passo mais curtinho lá no meu Instagram. Então essa é uma saia que eu fiz totalmente em crochê, ela é bem básica, é uma linha reta completa, só tem uns lugarzinhos onde a gente vai fazer alguns aumentos. Depois a gente vai acrescentar o que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo, que é fazer os nossos botões com forro em crochê para ficar assim, né, com a mesma camadinha, as mesmas cores, o nosso crochêzinho, tá bom? Então a gente vai aprender a fazer o forrinho do nosso botão e também adicionar colchetes nas nossas peças para que a gente comece a evitar de precisar utilizar a amarração. Então sempre que você for fazer um top, que você for fazer uma blusa, qualquer estilo ali que precise deixar aqueles fios para você se amarrar atrás, você pode substituir agora por colchetes. Fica mais bonito esteticamente, não fica aquelas coisas cheias de amarração nas costas, que às vezes, por exemplo, quando a gente vai sair, a gente vai sentar num carro, a gente precisa se encostar assim no banco de trás e você acaba sentindo que não fica confortável, né? Porque fica ali o nó incomodando as costas, enfim. E daí você pode substituir por colchetes. Eu fiquei sabendo da existência dos colchetes através de uma loja de crochê que eu sou apaixonada, amo demais essa loja, porque ela tem peças assim muito bonitas, muito diferentes. Eu vou deixar aqui o nome delas para vocês irem lá visitar, darem uma olhada nas peças, se inspirarem. E lá no TikTok da dona dessa loja, ela fez uma vez um tutorial que não tá aqui agora, mas ela fez um tutorial de um bucket que eles têm lá, que ela chama de Maxi Bucket, porque ele é bem grandão e você pode usar ele num estilo cowboy, bem interessante. E eles utilizam o colchetes exatamente para deixar a estrutura do bucket levantada, para dar esse efeito de um chapéu meio cowboy assim, sabe? Então eu até tentei reproduzir esse bucket, porém eu não gostei muito do chapelão grandão na minha cabeça, eu acabei deixando ele mais curtinho. Mas quando eu pensei em realizar esta saia, a minha inspiração, eu já tinha visto no vídeo da minha inspiração que não existia amarrações nas laterais, e quando ela mesmo assim desabotoava aqui os botões na frente, continuava ali a peça em pezinha, sabe? Então eu pensei, ela deve ter utilizado algum botãozinho ali internamente ou colchetes, enfim. E é o que a gente vai aprender hoje neste tutorial. Então, gente, eu vou ensinar vocês primeiramente como que nós vamos forrar o nosso botãozinho desta forma. Ok, eu ainda não arrematei aqui os fios e eu até acho que eu vou utilizar esses fios aqui para amarrar lá na nossa saia, tá bom? Então eu vou ensinar vocês como que eu fiz aqui o meu forrinho, sem que ele fique tão grossinho. Eu fiz 2 exemplares, fiz um antes desse, que ficou bem cheinho, e não passou pelo espaço que eu deixei na minha saia para enganchar, né? Para fazer a função que é necessária. Justamente porque ficou muito grosso. Ele ficou mais ou menos dessa grossura que não estava passando pelo espaço. Daí eu decidi fazer dessa forma na frente e atrás também. Tudo em ponto alto, fazendo um anel mágico, tá bom? Então vamos lá. Vou ensinar primeiramente vocês a forrar este botãozinho aqui comigo. E depois a gente vai costurar na saia. Caso você tenha caído nesse vídeo graças ao Reels que eu postei lá no meu Instagram, você provavelmente vai assistir essa videoaula pela saia e não necessariamente pelos botões e os colchetes. Então é importante que você pegue um botão que fique bem grande assim, ó, tá vendo, nessa saia?
porque ele precisa realmente pegar essas primeiras carreiras, né? Eu fiz o meu buraco, ó, na segunda carreira da minha saia. Eu fiz uma fileirinha inteira, uma carreirinha inteira de ponto baixo e depois eu comecei os pontos altos. Na segunda eu deixei o espaço, né, pro buraco, eu fui medindo e vendo qual que seria a parte da frente para mim. E deixei o espaço aqui, que é onde posteriormente a gente vai colocar o nosso botão aqui. Olha que lindo que ele vai ficar. Ele precisa ser grande assim justamente para pegar essa parte da carreira de cima, enfim, e dar sustentação. Primeiro a gente vai deixar o nosso botãozinho de lado, a gente não vai usar ele por enquanto. E o que nós vamos fazer é pegar o nosso fio e iniciar o nosso anel mágico. Você pode começar colocando a parte final do fio assim, do lado de dentro da sua mão. Você vai dar uma volta, fechar aqui na frente e deixar desta forma aqui do lado de cima da sua mão. Vamos pegar uma agulha 2,5, entrar aqui por baixo, puxar o fio, virar, e daí aqui, ó, a gente vai puxar o nosso fio para meio que iniciar uma primeira corrente, vamos dizer assim. Com essa parte feita, a gente vai ter esse cordãozinho aqui, certo? E nós vamos começar fazendo os nossos pontos altos, tá? Eu vou iniciar aqui fazendo 2 correntinhas. Acho que na verdade eu vou deixar só mais uma, porque a gente já tinha subido uma, tá? E vou começar aqui a fazer os meus pontos altos dessa forma no meio do nosso cordão, tá vendo? Sem os pontos de base. E por isso acaba ficando um pouquinho mais difícil. Então me perdoem se vocês não estiverem conseguindo visualizar tão bem, tá? Vamos laçar na agulha, entrar aqui dentro do nosso cordão, puxar o fio e terminar o nosso ponto alto. Ele vai ficando desse jeitinho, eu gosto de ir puxando ele assim, para ele ficar amontoadinho desta forma. E aqui no meu primeiro botão, eu fiz 14 pontos altos, se eu não me engano. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos continuar fazendo pontos altos até chegarmos no número 14. Chegamos aqui no total de 14 pontos altos, tá bom? Agora o que a gente vai fazer, ó, é puxar esse fiozinho aqui, porque ele vai formando aqui o nosso anel mágico. Estão vendo? Tem que puxar com força, tá, gente? Bastante força mesmo para ele fechar bem aqui. Fechamos o nosso anel mágico, então. A gente agora vai fazer uma carreirinha de aumentos, tá? Vamos primeiramente conectar aqui, né? As nossas 2 partes com baixíssimo. Prontinho. Agora, a gente vai fazer 2 pontos normais de ponto baixo para uma diminuição, para um aumento, na verdade. Então, 2 pontos normais para um aumento, 2 pontos normais para um aumento. Vou fazer 2 vezes aqui com vocês, para vocês compreenderem. Vamos puxar uma correntinha aqui. Vamos entrar no próximo ponto de base. Fazer um ponto baixo. Aí aqui, ó, vocês até podem marcar com um ganchinho, tá bom? Um marcador, para vocês não se perderem. Fizemos um ponto de base, vamos fazer mais um.
E agora vamos fazer um aumento. Vamos entrar no ponto de base, fazer o nosso ponto baixo. Agora vamos entrar no mesmo ponto de base e fazer o nosso ponto baixo. Fizemos um aumento. E é isso que a gente vai fazer por toda a volta. Então a gente vai entrar no próximo ponto de base, fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E agora um aumento, que é um ponto baixo normal e o próximo ponto baixo no mesmo ponto de base. Fechou? Então, vamos terminar aqui e a gente já volta. Chegamos aqui no final, eu já tirei o meu ganchinho, só vou conectar aqui com baixíssimo ambas as partes, tá bom? E pronto, finalizamos a nossa última carreira da parte da frente. Aí, vou até pegar aqui o botão e mostrar pra vocês como ele fica completamente tampado. Estão vendo? Ai, gente, eu amei esse botãozinho, vai ficar tão lindo. Perfeito, agora nós vamos fazer a parte de trás do botão, que é essa parte aqui, ó, essa parte do forro, tá bom? Totalmente em ponto alto também, que é para o nosso botão ficar bem fininho. E daí eu fiz o seguinte, eu fiz 3 pontos altos normais e uma diminuição. 3 pontos altos normais e uma diminuição. Então, vamos começar aqui, para vocês pegarem o jeito. Fiz 2 correntinhas, vou fazer o meu primeiro ponto alto no mesmo ponto de base aqui, tá? Fiz o meu primeiro ponto alto, vou pro próximo. Dois e 3 pontos altos normais. E agora vamos fazer uma diminuição. Vamos laçar o fio na agulha, entrar no primeiro ponto de base. Vamos ficar com 3 fios aqui na agulha. Vamos laçar só 2, vamos fazer só metade do ponto alto, não vamos finalizar. Vamos laçar o fio na agulha, entrar no próximo ponto de base. Vamos ficar com 4 fios, vamos laçar 2 somente. E vamos ficar com 3 fios aqui, estão vendo? E agora a gente vai fechar completamente. É isso que é uma diminuição, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. 3 pontos altos normais e uma diminuição até completarmos a rodinha aqui do nosso botão e do nosso anel mágico. Cheguei aqui no meu final, vou conectar aqui com o baixíssimo. Pronto. E daí o que eu vou fazer é fazer o arremate já. Arremate não, né? Fazer o corte. Já com o meu nozinho aqui. O de vocês provavelmente deve estar dessa forma aqui, que é com o fio para fora. É só vocês desvirarem para colocar o fio para dentro, tá bom, gente? O fio ali do nosso anelzinho mágico, tá? Daí agora a gente vai inserir aqui o nosso botãozinho dentro do nosso cestinho, praticamente, né? Praticamente um cestinho isso daqui que a gente fez. O que eu fiz no primeiro foi colocar esse fio aqui dentro de um desses buraquinhos que eu tenho aqui. A gente vai inserir aqui
nosso botão dentro do nosso cestinho. E daí vocês estão vendo que ele fica assim meio aberto? É normal, tá, gente? E é exatamente isso que nós vamos corrigir agora. Eu vou pegar um fio mais ou menos desse tamanho aqui pra gente fazer agora a finalização do nosso botão. Vamos colocar ele numa agulha de tapeçaria. Eu vou pegar e eu vou iniciar bem aqui onde a gente fez o arremate do nosso ponto alto. Estão vendo? Eu vou iniciar bem aqui no mesmo buraco. Vou iniciar com a agulha. Eu vou puxar pouco o fio, porque não precisa de muito fio, tá, gente? Eu já vou aproveitar e eu vou fazer aqui um nó, tá bom? Neste fio. Pronto. Já iniciamos o nosso trabalho com um nozinho. Dá até pra gente fazer outro aqui, só pra se assegurar. Acho que não vai acontecer nada. Tá bom? Pronto. Sei que são muitos fios, tá, gente? Mas vai fazendo que vai dar certo. Agora a gente vai pegar a agulha e a gente vai ir dando voltas nesse projeto, ó, tá vendo? E nem precisa ser em todos os pontos baixos, todos os pontos de base aqui não, tá? Ele só precisa fazer a volta no botão mesmo. Chegamos aqui no nosso último ponto. Entrei exatamente ali onde a gente fez o nozinho. E agora o que a gente vai fazer é puxar esse fio que tá ali na agulha. Vamos ajustar o botão aqui na frente também. Ele fica bem centralizadinho. E pronto. Tá feito o nosso botãozinho. E agora com esses 3 fios que sobraram, eu gosto de fazer vários nozinhos aqui no centro dele, pra gente conseguir passar uma colinha e deixar mais firme, tá? Esse aqui é o meu fio que tá conectado no novelo, que foi o mesmo fio que a gente fez um nozinho no início, tá? Então, aqui eu vou dar uma cortadinha nele, que não tem problema cortar. É o fio do novelo que você vai cortar, tá? Esse fio aqui, ó, ele sobrou bastante ainda, não precisava de tanto fio assim. O fio que a gente colocou na agulha. Vou cortar o excesso. E aqui eu vou ir fazendo nós entre esses fios. Vou fazer uns 3 nozinhos com eles, para deixar eles bem firmes. Para o meu botão não escapar. E ainda vou vir com uma colinha de tecido. Eu tenho essa daqui da Círculo. Ela é bem baratinha, tá, gente? Eu pensei que essas coisas fossem caras. Eu comprei esse kitzinho aqui de colchetes por R$3, se eu não me engano. Acho que até a cola foi esse preço. E daí a gente vai passar aqui. Os botõezinhos eu comprei cada um deles por R$1.
uma lojinha aqui perto da minha casa. E eu vou passar aqui também no fiapo que eu cortei do novelo. Essa cola tem cheiro de esmalte. E pronto, gente. Ela seca bem rapidinho. Então, é a melhor, assim, caso você esteja com pressa. Tá bom? Finalizamos, então, o nosso botão. E é dessa forma que vocês vão fazer do ladinho daí. Caso vocês queiram este resultado para pôr na saia de vocês. Ai, gente, olha que coisa mais linda! Eu tô simplesmente apaixonada pelos meus botões. Agora eu vou finalizar a minha saia, o comprimento dela, e assim que eu estiver com ela finalizada para pôr os botões, eu vou gravar o processo para vocês. Então, meninas, eu acabei de terminar aqui a minha saia. Tá parecendo uma manta. E eu fiz aqui uns detalhezinhos nela, ó, com o ponto caranguejo. Ficou muito bonitinho na barra. Não sei se tá dando pra ver, mas enfim. Agora a gente vai medir o local onde a gente vai colocar os nossos botões e os nossos colchetes. Eu ainda não tenho certeza se eu vou pôr um colchete ou pelo menos 2 para ficar mais firme. Eu vou sentir lá na hora de provar. Então agora o que eu vou fazer é só laçar aqui a minha saia para ver mais ou menos aonde eu vou querer fazer minhas marcações, que na verdade eu já fiz essas marcações. Eu só tô mostrando para vocês como que eu fiz. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei, ó, 2 pregadorzinhos, estão vendo? Justamente porque eu já fiz aqui a minha medição e eu simplesmente coloquei os marcadores bem aonde eu percebo que os meus furos aparecem deste lado da manta, né? Do lado aqui interno da manta, estão vendo? Então eu simplesmente posicionei a saia de uma forma que eu me sinto confortável e firme, e nos buracos onde eu deixei para fazer o botão, a entrada do botão, eu fui lá e coloquei marcadores na parte interna, estão vendo? E daí eu sei que eu vou pregar aqui os meus botões. E aqui atrás eu fiz uma marcação da onde eu vou pôr o meu colchete, porque é exatamente aqui, ó, que o meu tecido finaliza. E daí eu vou pôr os meus colchetes aqui também, ok? Então aqui na parte lateral das costas vai ser um colchete, onde a gente finaliza o nosso tecido da saia. E aqui na parte frontal serão as marcações dos nossos botões, ok? Agora nós vamos colocar os nossos colchetes e os nossos botões em conjunto, tá? Eu vou começar pelos colchetes e eu sei que essa parte aqui, pra mim, ó, é a parte frontal dos botões. Então, quando eu faço aqui a laçada, né, da minha saia pra fechar ela aqui, eu sei que eu vou precisar pôr um colchete bem nessa ponta. Porque quando eu virar ela, ó, eu preciso enganchar aqui no meu marcador onde eu deixei para sinalizada, né, para eu colocar a outra parte do colchete. Então, eu vou colocar o meu primeiro colchete aqui nessa parte, tá bom? Então, vamos lá. Quando vocês comprarem o kit do colchete, que eu acredito que eu já gravei para vocês aqui, vai vir essa partezinha aqui, junto com o ganchinho, né? E o ganchinho a gente prende desta forma, né? E daí eles ficam enganchadinhos assim um no outro, né? Estão vendo? Tá preto o fundo, né? Mas eles ficam enganchados. E justamente por eles serem pecinhas pequenininhas e muito delicadas, a gente tem que vir com uma linha de costura mesmo. Não dá pra ser com a linha do crochê, tá?
Então eu separei aqui, roubei da minha mãe, na verdade, uma linha de costura. E vou utilizar ela para colocar aqui na minha peça. Olha, gente, eu decidi pôr a base do colchete aqui nessa dobrinha, tá bom? Eu vou pôr um zoom aqui pra vocês pra ver se melhora. Aí. Então, aqui nessa parte eu vou pôr a base do colchete, enquanto ali no meu marcador eu vou pôr o meu ganchinho do colchete, tá bom? Eu acho que a matemática vai dar certo aqui quando a gente for vestir. Ok. Então eu vou tirar aqui o ganchinho só pra não perder e eu vou virar aqui esse trabalho só pra ficar melhor pra mim costurar. Aqui a gente tem esses dois buraquinhos do nosso colchete, que é por onde a gente vai passar a nossa agulha, ok? Então, basicamente, a gente só vai entrar aqui dentro. Vamos puxar, aí não precisa ser muito, tá? E eu vou entrar de novo pela segunda vez, ok? Entrei de novo. E aqui vai formar um cordãozinho, vocês estão vendo? O que eu vou fazer com esse cordãozinho aqui é entrar com a minha agulha nele. Vou entrar nele, vou girar e vou entrar de novo. Então a gente entra umas 2 vezes nele e puxa completamente aqui o nosso fio. E ele vai ficar bem presinho, tá bom? Eu vou entrar só mais uma vez que eu tô sentindo ainda um pouquinho frouxo. Dessa vez eu só passei uma vez, tá, gente? Não passei 2, não. Pronto. Agora tá mais presinho, estão vendo? Agora, nós vamos entrar aqui no meio com a nossa agulha. E vamos sair lá do outro lado, estão vendo? Entrei ali no meio para sair lá do outro lado do nosso buraquinho dos colchetes. Entrei no meio novamente. Fiz aqui o meu cordãozinho, estão vendo? E vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá no outro, de passar 2 vezes pelo meu cordão e vou puxar. Prontinho. Esse ficou mais firme que o outro lado, mas eu vou dar mais uma volta, mesmo assim. Eu vou entrar novamente no buraquinho do meu crochê, dos meus colchetes, na verdade. Prontinho, gente. Olha que bonitinho que ele fica. Fica bem delicadinho também. Eu vi que a câmera parou de gravar por um momento, gente. Mas só finalizando aqui como que eu tô fazendo o arremate aqui do colchete, tá? A única coisa que eu fiz foi, eu tava aqui com a minha agulha, eu entrei novamente por dentro e saí aqui, tá bom? Até a câmera desligar. E agora eu vou fazer um nozinho com o fio que tem aqui. Estão vendo? Vou fazer isso uma terceira vez. Prontinho. E é isso. Vou cortar o fio e vou passar uma colinha, ok? Eu não vou passar a cola agora, porque eu ainda quero provar pra ver se deu tudo certo, pra ver se tá tudo bom. Ok, mas a gente fez então as nossas voltas aqui, passamos pra lá, fizemos as nossas voltas. Eu voltei e fiz 3 nozinhos aqui pra complementar o nosso arremate. E depois, quando eu provar e ver que tá tudo certo, eu só vou passar a colinha que eu já indiquei pra vocês. Os botões serão infinitamente mais fácil, ok?
Aqui a gente tem as nossas duas marcações, né? Que eu já mostrei pra vocês como eu medi. E por que que vai ser mais fácil? Porque a gente deixou esses fiapinhos aqui atrás do seu botão. Caso você tenha cortado esses fiapos, não tem problema. É só você pegar um restinho aí do seu novelo, tá? Que tenha sobrado pra você. E daí você só costura com uma agulha de tapeçaria, assim como a gente fez o fechamento do nosso botão, tá? Mas o correto é você não cortar. Vai facilitar a sua vida, né? Não é que é correto, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou cortar uma dessas voltinhas que a gente deixou aqui, né? Desses fios que a gente deixou. Pra gente ficar com duas, tá? Justamente porque eu só vou amarrar aqui atrás o meu botão, entendeu? Eu não vou ficar fazendo costura, fazendo algum tipo de arremate, nada disso, tá? Vocês vão ver ali. Então eu vou cortar uma dessas partes. Pra que fique assim, bem centralizada pra gente poder dar um nó lá atrás, entendeu? Basicamente isso. E do nosso outro botão também. Então eu vou cortar essa parte aqui, porque é a mais centralizada que tem. E é isso. Vamos ficar com 2 fios em cada lado. E daí eu vou virar. Aqui é a parte frontal pra mim, né? Que é onde a gente fez as marcações, vocês estão vendo? Então a gente vai virar do nosso avesso e vai procurar aqui do avesso os marcadores. Ó, aqui tá o primeiro marcador. E cadê o segundo? Aqui, ó. Aqui tá o segundo marcador. E daí o que eu vou fazer é posicionar o meu botão ali embaixo. Na verdade, eu vou pegar aqui, ó, eu vou inserir aqui uma agulha onde eu deixei meu marcador e eu vou puxar um desses fios. Puxei o primeiro fio, agora eu vou puxar o segundo fio. Deu certo. Então a gente tá com os 2 fios aqui. Posso virar aqui meu marcador e tirar ele. Daí ele vai ficar assim ali na frente, olha que lindo! E é basicamente isso que a gente vai fazer. É amarrar ele aqui atrás, gente, ó, pronto. Coisa mais simples do mundo possível. E daí, claro, né, depois que eu vou provar agora, vou ver como é que ficou tudo. E vou passar uma cola, né? Depois que eu provar, eu vou vir aqui, vou tirar esse excesso, vou cortar o excesso e vou passar a colinha. Da mesma forma como a gente vai fazer nos colchetes. O colchete eu já provei, ficou perfeito, eu só vou passar colinha nele também. E é isso, tá, gente? Vamos fazer o segundo aqui. Só explicando pra vocês, porque eu tô meio que fazendo tudo no feeling e mostrando pra vocês. Então a gente vai pegar o nosso botão. Vamos inserir ele lá na frente, porque eu quero o meu botão lá na frente. Então, ó, estão vendo? Vou pôr ele bem aqui assim. Vou pegar aqui onde tá esse marcador e vou inserir a minha agulha em uma dessas partes. Inserir, vou vir aqui e vou puxar um dos fios. Puxei um dos fios pra dentro. Vou ir do outro lado agora com a minha agulha, vou inserir a agulha ali. Vou olhar para o lado da frente, puxar o meu fio. Pronto, puxei o segundo fio. Estou com 2 fios aqui agora, vou tirar meu marcador. Vou fazer os meus 1.500 nozinhos e vou
finalizar a minha peça. Daí eu vou provar, vou ver se eu gostei do caimento. Ver se eu não preciso ajustar nada. Eu acho que não vai precisar, porque eu já provei umas 1000 vezes. E parece que vai ficar perfeito. Se você souber de uma forma melhor de fazer, etc., fica à vontade. E é isso, gente. Vou provar agora a minha peça, ver se tá tudo certinho, tudo no lugar. E daí depois eu só vou vir aqui, cortar esses excessos de fios e passar a minha coelhinha da Círculo de tecido. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste nosso tutorial e espero que vocês curtam também a próxima peça que eu tô pensando pra vocês. E até o próximo vídeo.